Oi pessoal, muito boa tarde. Aí a gente está fechando mais essa semana juntos, nesse nosso bate-papo de final de tarde, para falar um pouco do que aconteceu na semana. Essa semana que parecia que ia ser tão boa para o mercado. Logo segunda-feira a gente teve aí a Pfizer e a BioNTech dizendo que os testes realizados pelas vacinas lá na Alemanha tiveram um sucesso bastante positivo, então foram resultados bastante positivos. E aqui no Brasil, a questão da retomada da agenda de reforma fez com que o Ibovespa e os mercados tivessem um otimismo logo aí na segunda-feira, né? Segunda-feira teve a questão lá, além do próprio Paulo Guedes falar que ia já divulgar a reforma tributária e levar lá para a Câmara e para o Senado, né? Mas o Davi Alcolumbre do Senado, o presidente do Senado, e o Rodrigo Maia da Câmara, eles se alinharam, né, e decidiram retomar o debate aí sobre a reforma na Comissão Mista do Congresso. Então, isso daí realmente trouxe um ânimo. Essas reformas aí são muito necessárias para o Brasil. É isso que vai fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Não só a reforma tributária, teve a da Previdência, vai ter a tributária, tem que ter a administrativa, tem que ter a política também, enfim. O que mais precisa nesse país é reformar, né? Boas reformas, né? Boas reformas. Só que ao longo das semanas nós fomos surpreendidos aí por uma decisão do governo norte-americano de expulsar de Houston os chineses, né? O consulado chinês lá, e ainda mais sob uma alegação de espionagem industrial, né? Assim, como se lá fosse o epicentro de um esquema de espionagem industrial aí, em laboratórios, né? Enfim, isso daí trouxe realmente um estresse muito grande para o mercado. As relações dos dois países já vêm estremecidas há muito tempo, né? Desde as questões das discussões envolvendo aí o âmbito comercial. Então, mais essa questão trouxe ainda um estresse maior. E hoje, né, teve o fechamento do consulado norte-americano em Chengdu, lá na China. Então, a retaliação do governo chinês ao governo americano, à atitude norte-americana. Isso daí já era esperado, mas traz um pessimismo maior aí para o mundo que já está tão complicado com pandemia, de combater essa pandemia e toda a recessão que essa pandemia trouxe aí no âmbito global. Ainda tem duas superpotências aí, olha, brigando por questões comerciais e agora por questões aí políticas que não estavam no radar. Então, isso daí fez com que as bolsas no mundo todo caíssem, então trouxe um pessimismo no mercado. O Brasil não foi diferente, né? E há de se salientar também que o Brasil, a bolsa, o mercado já vinha um pouco pesado, como se os analistas de mercado, os gestores já tinham os sons dizendo, olha, nosso mercado andou muito, está muito descolado da economia real, né? Então já seria natural ter algum ajuste técnico, alguma realização, conforme até nós temos discutido muito nos nossos comitês de investimento, sobre essa possibilidade de ajuste no curto prazo por conta desse descolamento, né? Mas a gente não esperava que fosse ser por uma questão dessa. Então, teve essa questão. Outro dado que saiu na quinta-feira, ontem, né, que esse daí terminou por pulverizar o pessimismo no mundo todo, foram os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que desde março vinham em queda, né? Então, nesta semana teve o primeiro aumento desde março. Isso se deve basicamente pelo surgimento de casos de Covid-19 no chamado Cinturão do Sol, né? E a paralisação da reabertura das atividades econômicas em outros estados lá dos Estados Unidos, e trouxe uma onda aí de demissões, né? O que pediram aí uma recuperação no mercado de trabalho. Isso traz um pessimismo maior, porque fica sempre pairando aquele medo, aquele receio da segunda onda, né? Então, o ideal, eu acho que o mercado estava muito pensando, era o seguinte: é uma situação que já estava, teve o pânico inicial, o trauma inicial, isso em todos os países do mundo, basicamente, e a situação foi tratada com lockdown, com restrição econômica, com restrição até de algumas liberdades necessárias para o momento, mas e depois se acalmar, seria realmente o esperado, era um retorno gradual da atividade econômica para períodos, né, até se concretizar aí com
numa normalidade com a vacina, com uma vacina que imunizasse aí boa parte da população e fizesse com que a gente voltasse à forma como nós vivíamos antes. Mas o medo da segunda onda ele paira, porque isso pode ser interrompido, né? Então um novo surto, um novo aumento, em qualquer país que seja, vai possivelmente, né, acarretar em novas restrições econômicas, sociais. Isso traz impactos muito ruins, então tarda mais a recuperação. Então esse é o ponto aí que trouxe o seguro-desemprego, esse dado do seguro-desemprego de ontem. Então isso trouxe a Bolsa, por exemplo, brasileira ontem caiu 1,91, né? E olha que a gente ainda teve uma notícia positiva, uma expectativa positiva trazida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que avaliou que todo o apoio fiscal concedido pelo governo e todo o apoio creditício que o governo deu às pequenas, micro e médias empresas, basicamente, isso pode ter um efeito mais duradouro do que a gente está esperando, porque, segundo ele, ainda existe uma demanda retraída por conta da pandemia. Então, é como se esse dinheiro injetado pelo governo ainda fosse sustentar a trajetória de recuperação econômica até o final do ano, né? Isso é uma boa notícia, mas que, frente à péssima notícia vinda dos Estados Unidos, não foi o suficiente para animar os mercados aqui no Brasil. E hoje, sexta-feira, né, dia de fechamento dessa semana tão volátil, a gente teve o dado do IPCA 15, que demonstra uma atividade econômica ainda fraca, né? Pior do que as expectativas apontavam, e em que pese isso tem um lado positivo, porque mostra que o Banco Central ainda tem espaço, o Copom, desculpa, ainda tem espaço para cortar a taxa de juros, né, numa próxima reunião. Enfim, vem por um motivo ruim, vem por um motivo de desaceleração, de sentimento de desaceleração econômica, né? E ainda a questão da China com os Estados Unidos ainda continuam a contaminar os mercados hoje. O mercado ainda tentou ter um otimismo aí no metade do dia, dados positivos, né, dos PMIs, que são indicadores que mostram de forma antecedente como a economia está reagindo. Então, PMIs vindos da zona do euro, né, se recuperaram acentuadamente em junho, mas isso não foi o suficiente para fazer com que o mercado recuperasse essa semana, né? Do lado positivo no Brasil teve o dólar, né? O dólar ele realmente caiu, até a última vez que eu vi, já tem mais ou menos uma meia hora, 2,84, né? Isso na metade da tarde, então estava caindo na semana 2,84%. Isso mostra, de certa forma, que a nossa moeda está se ajustando. Ela foi bastante machucada em toda essa pandemia, desvalorizou muito mais do que outros pares no mundo, mas é como se agora o mercado estivesse fazendo esse ajuste e botando o real num patamar mais justo, por assim dizer, perante os outros. O Ibovespa cai na semana, puxando aqui da minha cola, está caindo 1,20%, o Dow Jones está caindo 0,7%, isso na semana, e a gente tem a questão da curva de juros, um comportamento dúbio. Na parte longa da curva, aquela que favorece mais o IMA B5+, por exemplo, ela apresentou uma leve queda e um aumento na parte curta e média da curva, mas um leve aumento também, tanto que a gente teve nessa semana uma rentabilidade nos IMAs aí próximo da estabilidade, né? Destaque, por exemplo, até ontem o IMA B5+, que caía 0,03 na semana, muito pouco. O IMA B5, 0,20 de alta. Então, trouxeram essas questões. Isso foi muito ligado a essa questão do comportamento da curva de juros, né? Então é isso, meus amigos. Uma semana que foi bastante volátil, semana que teve um fato novo em meio a todos os problemas que a gente tem vivido nesse período de pandemia, de tentar recuperar de forma econômica, mas boas notícias vindas principalmente aqui do Brasil, com retomada da agenda de reformas, né? Lembro e ressalto que reforma tributária, pessoal, num país como o nosso, onde o sistema tributário é tão confuso e tão oneroso, se bem feito, ele pode trazer um estímulo de crescimento econômico no médio e longo prazo. Então,
é uma reforma que vai ser discutida e vai ser importantíssima para o nosso futuro. E no mais, desejo a todos vocês aí um excelente final de semana, que descansem, que se divirtam, na medida do possível, dentro das regras que o momento permite, né? Mas que tenham todos aí uma excelente próxima semana aí, que a próxima semana seja melhor do que essa. Contem sempre com a Lema, a gente está à disposição de todos vocês. Muito obrigado.